Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja vendo esse vídeo. Meu nome é Josique Wilson, para quem não me conhece, e para quem já me conhece também. Nos últimos dias, Bolsonaro tem sentido muitas dores abdominais, motivo pelo qual ele foi internado. E eu aproveitei que eu estou aqui na minha casa, isolado com suspeita de Covid, para falar sobre uma coisa que eu já queria falar faz muito tempo. O que danado está acontecendo na barriga do presidente Jair Bolsonaro? Nesse vídeo eu vou contar tudo o que aconteceu na barriga de Bolsonaro desde o momento lá da facada, lá em 2018, quando ele ainda era candidato, até os dias de hoje, sob um ponto de vista médico. Então, se você quer saber o tanto de coisa que rolou lá dentro daquela barriga, fica até o final do vídeo que você vai descobrir. J-O-S-I-K-W-Y L-K-S-O-N Josique Wilson. Meus amigos, no momento que eu gravo esse vídeo, eu sou estudante de medicina e com a graça de Deus eu vou me formar esse ano, em 2021. Mas faz muito tempo, 3 anos, que eu trabalho com cirurgias. Eu sou instrumentador cirúrgico da equipe do professor Antônio Henriques, tá certo? Instrumentador é aquele cara que fica passando aquelas pecinhas de metal lá para o cirurgião ficar manipulando as estruturas do corpo. E por isso eu tenho um apreço especial pela cirurgia e me interesso bastante pelo caso de Jair Bolsonaro. Aqui eu vou contar tudo o que eu sei sobre o caso, de acordo com as pesquisas que eu fiz, aliado aos meus conhecimentos, né? E é claro, vou colocar todas as referências aqui embaixo na descrição do vídeo. Antes de mais nada, venho logo dizendo que eu não vim falar de política e eu não vim falar de conspirações. Eu tô cagando pra quem foi Adélio Bispo, tô cagando pras motivações dele, não sei quem ele é, não sei o que ele fez, não sei o que ele quis. O que eu vou falar aqui é sobre a evolução clínico-cirúrgica do presidente. E claro, não custa lembrar que a facada realmente existiu e ela teve consequências, né? Só que a história é muito longa. Então eu dividi em várias partes para poder facilitar melhor. Como tudo começou. Em 6 de setembro de 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro ainda era candidato, ele estava fazendo campanha lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e levou uma facada com um objeto perfurante de 30 centímetros, cujo autor foi Adélio Bispo. Essa facada foi dada na parte superior do abdômen, em uma região que a gente chama de epigástrio, que é essa parte aqui de cima, tá certo? E aí ele foi levado para o hospital. Lá no hospital foi detectada realmente essa lesão e também detectou-se que ele estava com uma condição chamada de choque hipovolêmico. Mas o que é choque hipovolêmico? Na emergência, todos os pacientes são atendidos de acordo com um protocolo que a gente chama de ABCDE. O objetivo desse protocolo é identificar rapidamente todas aquelas lesões que vão pôr risco imediato à vida. Então, na letra A, a gente vai ver se as vias aéreas estão pérvias, ou seja, se não há nada que vai impedir o paciente de respirar. E na letra A, a gente também vai ver se tem alguma lesão na coluna cervical, tá certo? Isso serve muito para acidente de carro, acidente de moto. Na letra B, a gente vai verificar o tórax do paciente, a gente vai examinar o tórax do paciente para ver se não tem nenhuma alteração. Na letra C, a gente vai examinar buscando alterações na circulação sanguínea. Na letra D, a gente vai partir para a avaliação neurológica e na letra E a gente vai partir para as outras coisas, tá certo? Então, Bolsonaro foi pego justamente na letra C, da circulação sanguínea. Um sinal bastante importante disso que a gente pode notar no início é a pressão baixa, tá certo? Então a pressão sanguínea da gente geralmente é 12/8, 11/6. Quando o Bolsonaro chegou lá no hospital de Juiz de Fora, a pressão dele estava 8/4. E o que significa isso? A pressão sanguínea é basicamente a força que o nosso sangue exerce nas paredes dos vasos. Então, se essa força diminuiu, significa que tem menos quantidade de sangue. Então a gente pode pensar em várias coisas. Mas no contexto de Bolsonaro, a gente só poderia pensar em uma coisa: em perda sanguínea. Se tem menos sangue, tem menos força sendo exercida nas paredes dos vasos. Então, ele pode estar perdendo aquele sangue. Além disso, o Bolsonaro chegou muito pálido significando que ele tinha perdido sangue também, e chegou também com uma frequência cardíaca muito elevada. Significa que o coração estava tentando compensar aquela perda de sangue e bombear cada vez mais rápido aquele sangue que ainda restava. Aí você pega esses dados clínicos, alia ao fato, a história clínica de que ele levou uma facada e pensa logo, pô, ele deve estar sangrando ali para dentro do abdômen. E aí tem uma questão muito interessante que o pessoal pergunta por aí. Pô, como é que ele teve hemorragia se não tinha sangue na camisa, né? Na verdade tinha até sangue, mas não muito sangue. O problema é que o abdômen é uma cavidade, né? Então quando a pessoa sangra, ela vai sangrar lá para dentro.
Tanto que quando abriram o Bolsonaro, descobriram lá 1,5 litro, 2 litros de sangue dentro da cavidade abdominal. E 2 litros de sangue já é muito. Um paciente do porte de Bolsonaro teria 5,5 litros de sangue. Então vocês veem que é quase a metade daquilo. Além disso, os músculos da parede abdominal são bem fortes, né? Então quando se leva uma facada, quando tem um objeto perfurante, eles tendem a fechar o buraco. Então é por isso que não vai sangrar para fora. Se sangrar para fora mesmo é porque é um negócio muito grave, talvez a pessoa não tenha nem condições de viver. Mas enfim, voltando, o que é que aconteceu? Quando se detectou essa possibilidade de ter lesado algum vaso dentro da barriga, automaticamente foi feita a indicação cirúrgica, mas foi preciso estabilizar Bolsonaro para que ele pudesse ter condições de ser submetido à cirurgia. Essa foi a razão pela qual foram feitas várias transfusões sanguíneas e o soro, justamente para aumentar o volume de sangue que existe dentro dos vasos e fazer com que ele pudesse suportar a cirurgia para a correção de todos os defeitos que foram feitos pela facada. E qual que é o nome dessa cirurgia? Se chama laparotomia exploradora. E aí vem outro questionamento. Pô, se a facada foi só em um canto, se foi bem pequenininha, por que ele tem uma cicatriz tão grande na barriga? Justamente pelo nome dessa cirurgia. Laparotomia, vou botar até a palavra aqui, vem de abertura da parede abdominal. E exploradora significa que você vai procurar as lesões, tá certo? Então é mais fácil você procurar as lesões com incisão grande. E essa incisão geralmente é chamada de chifopubiana, que vai desde o apêndice chifoide até o púbis. Por isso que é uma cicatriz tão grande, para facilitar a exploração das estruturas e saber qual está lesada ou não. E aí, quando eles abriram Bolsonaro, eles encontraram um sangue. Mas além do sangue, além desses 2 litros de sangue que eu já havia falado, eles encontraram mais coisas. Encontraram lesões no intestino delgado, 3 perfurações eu acho, e no intestino grosso. Isso complicou ainda mais a cirurgia, mas eu vou falar daqui a pouquinho. Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que resolver é o sangue, Então eles foram revirando os órgãos da barriga para descobrir de onde vinha tanto sangue. E aí descobriram da veia mesentérica superior, que é uma das veias mais importantes da barriga. É ela que é responsável por drenar uma grande parte do sangue do intestino. E isso é importante quando a gente come. Quando a gente come, o intestino absorve e os nutrientes vão ter que ser drenados para a circulação sanguínea, para que então eles sejam distribuídos pelo corpo. Então percebam que é uma veia bem importante, porém ela ainda não é a mais importante, tá certo? A veia mesentérica superior, como eu vou mostrar nas imagens aqui, ela se junta à veia esplênica e forma a veia porta. E essa veia porta que vai para o fígado. Então essa veia porta ela é muito mais calibrosa do que a veia mesentérica superior. E a veia porta fica pertinho de outra veia bem importante que vai dar direto no coração, que é a veia cava inferior. Então quando o pessoal diz que se tivesse sido 2 centímetros para o lado direito, Bolsonaro talvez não tivesse sobrevivido, o pessoal está falando a verdade, porque existem outras estruturas, outras veias bem importantes, bem pertinho de onde a veia mesentérica superior foi atingida. Talvez não desse nem tempo dele chegar no hospital. Mas bom, como foi na veia mesentérica superior, eles conseguiram resolver isso em tempo hábil. Parece que até chamaram o cirurgião vascular para fazer isso. Mas, além dessa lesão de veia, existiam, como eu já falei, outras lesões importantes nos intestinos, Primeiro no intestino delgado e também no intestino grosso. E qual é o problema da lesão do intestino grosso? A do delgado talvez não tenha tanto problema assim, mas do intestino grosso sim, porque o intestino grosso carrega as fezes, e as fezes são cheias de quê? De bactérias. Então quando você lesa o intestino grosso, pode dar uma condição chamada de contaminação fecal. As fezes que deveriam estar dentro do intestino grosso começam a vazar para dentro da barriga, para dentro do abdômen, onde elas não deveriam estar. E isso aumenta muito o risco de infecção. Então, para evitar esse tipo de coisa, foi ressecada, ou seja, foi retirada a parte do intestino grosso que estava perfurada e colocou-se uma bolsa de colostomia, cujo objetivo é fazer com que as fezes vão para lá. Então, se tentassem reconstruir um intestino grosso um pedaço no outro, essa reconstrução não poderia dar muito certo, porque tinha muita inflamação e muita bactéria naquele local. Então, optou-se por deixar uma bolsa de colostomia para que as fezes fossem para lá, enquanto o intestino se recuperava, para que fosse feita depois uma reconstrução. E aí, na evolução de Bolsonaro, enquanto ele estava no pós-operatório dessa cirurgia, aconteceu outra coisa: a obstrução intestinal. A obstrução intestinal.
No dia 7 de setembro de 2018, Bolsonaro foi transferido lá para o Albert Einstein e ele ficou sendo acompanhado por lá. 6 dias depois da primeira cirurgia, o intestino parou de funcionar. O intestino é basicamente o seguinte, é uma tubulação por dentro da qual passa o conteúdo que a gente outrora já ingeriu, né? E ele vai se contraindo para transportar esse conteúdo e absorver os nutrientes que lá existem. E para ele fazer isso, ele precisa estar bem soltinho, né? Só que a cirurgia de Bolsonaro, ela foi muito grande. Teve fezes, teve sangue, teve um monte de reconstrução, teve um monte de intervenção nos órgãos e aí o tecido começou a cicatrizar. Só que essa cicatrização causou uma deformação nos órgãos da cavidade abdominal. E o intestino, que deveria trabalhar todo soltinho, agora estava todo grudado em todos os cantos. E aí o trânsito do conteúdo que estava sendo feito foi obstruído. Essa é uma condição que chamamos de obstrução intestinal. O paciente para de fazer cocô, para de soltar pum, porque está tudo obstruído, está tudo entupido, nada passa. Eu vou falar mais um pouquinho sobre a obstrução lá no final do vídeo, mas para ficar mais claro, olhem essas imagens que foi enviado para um amigo meu, André Lopes, sobre obstrução intestinal. Percebam que o intestino está se movimentando, mas tem um fiapozinho, uma pelezinha lá, que está impedindo que ele faça um trânsito de maneira adequada. Nesse caso aí não tinha obstrução, né? Mas poderia ter. Percebam que o negócio está atrapalhando. Não está funcionando bem no intestino delgado. A qualquer momento isso aí poderia causar uma coisa ruim. Agora imaginem isso, só que muitas vezes pior. Isso era o que acontecia na barriga de Bolsonaro naquele momento. Então ele teve que ser submetido a uma outra cirurgia para tirar todos esses negocinhos e facilitar o trânsito intestinal. Nesse momento de obstrução, a gente tem que manter o paciente em dieta zero, porque tudo que ele ingere vai ficar obstruído e aí pode piorar essa condição. Mas Bolsonaro foi submetido à cirurgia e no dia 19 de setembro de 2018, 6 dias após a segunda cirurgia, ele começou a se alimentar de boa, tá certo? Antes ele estava recebendo nutrientes pela veia, mas depois ele começou pela via oral. E aí ele evoluiu bem e foi mandado para casa com a bolsa de colostomia para que pudesse reconstruir o trânsito intestinal depois. E isso nos leva a outro evento, a reconstrução do trânsito. A reconstrução do trânsito. Dia 23 de novembro de 2018, Bolsonaro voltou ao Albert Einstein justamente para fazer essa cirurgia, a reconstrução do trânsito intestinal. Só que ele fez um exame de imagem que detectou que ainda havia inflamação lá. E essa reconstrução poderia não ser de sucesso. Então pediram para ele ir para casa e voltar com mais um tempo para ver se essa inflamação persistia ou não. E foi o que ele fez. Dia 27 de janeiro de 2019, ele foi internado no Albert Einstein e dia 28 de janeiro de 2019, ele foi submetido a essa cirurgia que ligou uma parte do intestino grosso, especificamente o cólon transverso, a um intestino delgado. E essa foi a cirurgia que permitiu, pela primeira vez em muito tempo, o presidente a fazer cocô. Mas certo, Jair Bolsonaro, como vocês já devem ver, é um paciente um pouquinho complicado. Tanto que, dias depois, ele começou a perceber um abaulamento na região da incisão, na região do corte. E aí foi diagnosticada uma hérnia incisional. A hérnia incisional. O que é uma hérnia? A hérnia é quando um órgão ou tecido saem do local original deles e passam para um outro local. Eu acho que vocês já devem conhecer pessoas com hérnia. Existem vários tipos de hérnia, né? Tem hérnia umbilical, tem hérnia inguinal. No caso dele foi a hérnia incisional, porque foi decorrente do enfraquecimento da parede abdominal no local que foi feito o corte, no local que foi feita a incisão. Enfim, ela foi consertada, né? No dia 8 de setembro de 2019. Um ano depois, mais ou menos, da facada. Mas o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje? Hoje, Bolsonaro aparentemente também apresenta uma obstrução intestinal. Fontes dizem que ele apresentou muitas dores abdominais. E quem tiver assistido às últimas entrevistas deles percebe que ele está com muito soluço, né? E ele atribui isso a um implante dentário que ele colocou. Pode até ser, mas também pode ser decorrente do quadro de obstrução intestinal. Só lembrando, o trânsito ele fica obstruído, tá certo? E quando ele obstrui, começa a acumular material. Ou seja, as coisas vão ficando entupidas. A partir do ponto de obstrução, nada mais passa, tá certo? É por isso que ele deixa de fazer cocô e é por isso que ele deixa de soltar pum. E esse material que fica acumulado, ele é cheio de bactérias, né? De bactérias da barriga que produzem gases, tá certo? E esses gases começam a ser produzidos, começam a distender
o local que está sendo obstruído, e é por isso que a barriga fica bem grandona, num fenômeno que a gente chama de distensão abdominal. E essa distensão também vai levar muita dor. Além disso, essa distensão poderia até ser responsável pelos soluços. Os soluços, eles são mais frequentes no pós-operatório recente, mas também podem acontecer nesse tipo de condição. O que são soluços? Soluços são contrações involuntárias do músculo diafragma e dos músculos intercostais, que são responsáveis pela respiração. Os músculos intercostais, como o nome já diz, ficam entre as costelas, e o diafragma separa o tórax, a cavidade torácica, da cavidade abdominal. Então, quando você manipula, quando você tem alguma patologia lá no abdômen, pode ser que o diafragma, ou melhor, o nervo que vai para o diafragma, que é o nervo frênico, pode ser que ele esteja irritado, e essa irritação vai gerar essas contrações involuntárias do diafragma. Mas como eu já disse, ela é mais comum no pós-operatório recente, de poucos dias após a cirurgia. Então não posso dizer que foi necessariamente o quadro abdominal que causou os soluços. Mas aqui estou levantando a possibilidade, estou especulando para ficar mais legal o vídeo. Se vocês perceberem nas fotos de Bolsonaro, ele tá com um tubo no nariz que a gente chama de sonda nasogástrica. Por que essa sonda nasogástrica? Além de Bolsonaro estar em dieta zero, sem poder comer, né, ele produz líquido no estômago. Então é preciso drenar esse líquido para que esse líquido não volte em forma de vômito, já que ele está obstruído, ou piore a obstrução lá embaixo. Se não tivesse essa sonda nasogástrica, ele poderia ficar vomitando. Ninguém gosta de vomitar, né? Mas o maior problema do vômito é que ele poderia eventualmente ir para as vias aéreas, né, que são bem pertinho lá do começo do esôfago. É por isso que a gente respira pela boca. Então ninguém quer isso, né? É por isso que a gente passa uma sonda nasogástrica para impedir que esse tipo de evento ocorra. Enfim, o caso atual, no dia 16 de julho de 2021, que é quando eu estou gravando esse vídeo, é esse aí que eu estou falando, o de obstrução intestinal. Eu não sei o que vai acontecer depois daqui, mas se acontecer eu vou tentar atualizar vocês, tá certo? Vocês gostaram do vídeo? Se tiverem gostado, por favor, deixem um gostei ou curtir se vocês estiverem no Instagram. Se não tiverem gostado, por favor, deixem também. Se inscrevam ou me sigam e ativem o sininho de notificações se vocês estiverem no YouTube, porque assim que eu postar um novo vídeo, vocês serão notificados, vocês vão ver aí no Instagram, vocês vão ver aí no YouTube, tá certo? Valeu, pessoal!